Olá pessoal, nessa videoaula nós aprenderemos um método para desenhar, um método geral para desenhar qualquer polígono escrito numa circunferência. Ok? Esse é um método conhecido como o método de Bion ou Rinaldini. Ok? Método de Bion-Rinaldini. Esse é o método que a gente vai tentar mostrar para você agora. Para início de conversa, eu vou desenhar aqui uma circunferência. Seria interessante para o meu processo, embora já tenha sido demonstrado como é que você encontra o centro da circunferência, nós não gostaríamos de fazer esse processo aqui, repito, já foi mostrado como ser feito, porque nós já vamos ter muitos detalhes que vocês vão perceber nessa construção. Então eu já marquei aqui o meu centro, ok? Aqui ele se torne conhecido. O meu centro é conhecido, ok? Então aqui está uma circunferência. O que é que nós pretendemos fazer? Nós vamos dividir essa circunferência em 5 partes, utilizando o método de Bion ou Rinaldini. Para iniciar o processo, eu vou traçar aqui uma corda que passa pelo centro, ou seja, o diâmetro. O início do processo é fazer uma divisão desse diâmetro em 5 partes. Ok? Nós vamos dividir esse diâmetro aqui em 5 partes. Nós já aprendemos a dividir um segmento em partes congruentes. É o mesmo processo. Eu vou traçar aqui uma reta suporte partindo de uma das extremidades do diâmetro. Uma reta suporte partindo de uma das extremidades do diâmetro. Utilizando o compasso, eu vou criar uma medida qualquer e dividir esse segmento em 5 partes, o segmento que eu fiz. Para que o meu desenho saia o mais perfeito possível, ok? Eu vou fazer a medida desse diâmetro e traçar o paralelogramo, né? Que a gente vou traçar aqui um paralelogramo, para ter a certeza que minha divisão ficará perfeita. Começa aqui de um lado e do outro, ó, ok? Só lembrando que eu estou fazendo aqui um paralelogramo, ó. Meço aqui a extremidade. Observe que nesse ponto que aqui está, eu criei uma paralela com mais definição, ok? São paralelas. E vou medir aqui com o compasso, uma abertura que dê mais ou menos, deixa eu ver aqui, 2, 3, 4, talvez a minha medida caiba. Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Vai se exceder um pouco, mas não tem problema. A gente faz um pequeno alongamento aqui
na minha reta, suporte. Faço um pequeno alongamento aqui da minha reta de suporte, de forma que eu vou medir também 5 medidas aqui partindo da extremidade na paralela. Nós estamos na verdade dividindo o segmento em partes congruentes, ok? Isso aqui já foi visto em outra oportunidade, em outra videoaula, em diversos exercícios, inclusive proporcionalidade. 1, 2, 3, 4 e 5. O que se faz agora? Bom, nós vamos ligar, vou até marcar aqui os pontos que eu obtive, né? Porque tem várias construções e seria interessante eu ter essa distinção. Aqui, por exemplo, poderia confundir. Então aqui eu tenho bem destacado os pontos que eu precisarei ligar, ó. Lembrando que eu poderia simplesmente marcar um e transpor, né? Assim que eu tivesse a primeira medida, poderia transpor. Mas, como tem pequenas variações da ponta do meu bicel, eu vou de fato ligar nas extremidades e obter aqui, ó, o ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Está seccionado. Essa é a primeira etapa do processo. Nós dividimos o nosso diâmetro, ok? Nós dividimos o nosso diâmetro no número de passos, né, do polígono que a gente quer desenhar. A próxima etapa é abrir o compasso na medida do diâmetro. Toma bastante cuidado nessa parte, ok? E você faz um arco de um lado. Meu compasso continua me traindo. Eu vou ter que apoiar a ponta seca dele com o dedo, senão ele desliza. Ok? Ó, fiz os dois lados. Agora eu vou com a ponta seca para a outra extremidade do diâmetro. E determino o encontro. Agora vem a parte mais interessante do processo. Eu vou ter que ligar esse ponto a outros pontos que vão tocar a circunferência, mas o processo ele funciona assim. O primeiro você já liga aqui o ponto, ok? Já está marcado. Alguns fazem o traçado do processo. Eu prefiro não fazê-lo. Eu prefiro apenas marcar onde eu vou colocar os pontos, de um lado e do outro, ó. Esse ponto ligaria para cá. A outra marca, você não se apoia. Vou até marcar aqui os pontos da secção do diâmetro. Você não mira com o primeiro, é sempre salteado, preste atenção. Da extremidade você sempre salta mais um. Então, você salta esse e mira aqui, ó, extremidade para cá, para o outro lado, passando por esse ponto e por esse. Você vai buscar o limite lá na outra borda. A mesma coisa você faz com essa medida aqui, com outro ponto lá do outro lado, o ponto externo. Ele tem que passar pela segunda medição para formar uma reta e alcançar o limite da circunferência lá do outro lado. Alguns preferem riscar, eu torno a repetir, eu não gosto de traçar porque vai deixar o meu desenho com muitos detalhes, tá bom?
Aí você conta, usei essa eu não uso, vou usar essa daqui. Você posiciona a régua para pegar esse ponto aqui e alcançar o limite. A outra posição, ok? Esse mesmo ponto novamente, você guia a régua e alinha de forma que você obtém mais um ponto. E nós encerramos assim o posicionamento dos pontos. A última etapa é simplesmente ligar os pontos que foram obtidos com a régua. Aqui está um pentágono regular, utilizando o método conhecido como método geral de Bion ou Rinaldini. Ok? Ó, se você perceber, nós temos os 5 lados congruentes. Eu poderia, depois de ter o desenho criado, e utilizando alguns dos conhecimentos que a gente já tem, como transportar arcos, criar simplesmente o pentágono já desenhado, né, baseado em um centro, sem os passos de construção, ou seja, transportar o pentágono puro para um outro local, de uma outra página, conservando suas medidas e seus ângulos internos, porque isso já foi explicado anteriormente. Não teria problema nenhum, depois de eu conhecer o centro e a medida dos lados e dos ângulos internos para transportar, isso seria facilmente feito com o mínimo de pontos de transporte com a figura do pentágono construída. Ok? Como é um processo um tanto cheio de etapa, a gente vai desenhar mais uma figura utilizando o método de Bion, Rinaldini, para que fique um pouco mais fixo, né, na memória. Então tudo bem, vamos lá. Pegando aqui uma outra folha, e nós vamos desta vez construir um pentágono, né? Se eu fosse construir um hexágono, por exemplo, eu poderia também fazê-lo pelo método de Bion Rinaldini, porque esse método é geral. Se você sabe fazer um pentágono, né, você também sabe, obviamente, fazer um decágono, que seriam 10 lados, bastando para isso de subdividir os lados do pentágono em duas partes, cada um deles. E por aí você poderia também construir um icoságono com 20 lados e assim sucessivamente. 2 vezes 5, 2 vezes 10, 2 vezes 20, 40 lados e assim sucessivamente. Isso aí você já deve ter percebido. Então vamos lá, vamos criar aqui eu quero fazer uma circunferência com centro conhecido, ok? Vou marcar aqui o meu centro. Mas caso eu não tenha o centro, se eu não conhecer o centro, você pode determinar esse centro facilmente utilizando o método de determinação do centro de uma circunferência que está presente em uma das videoaulas aqui apresentadas. Se você não, por acaso, não conhecer o centro, não tem problema. Você pode ver como é que você determina um centro facilmente através de cordas, né? Utilizando a mediatriz de 2 cordas. Isso foi visto em uma videoaula. Nós não vamos fazer isso aqui, porque a gente quer ganhar tempo e não quer repetir processos que já foram passados. Eu vou traçar novamente uma corda
e essa corda passa pelo centro. Então trata-se de um diâmetro, ok? Vou traçar novamente aqui uma reta suporte, para não correr o risco de perder espaço. Eu vou fazer um pouco maior e vou aproveitar aqui a abertura do compasso aqui do diâmetro correto e vou fazer um paralelograma com essa abertura. Minha ponta seca está eu tô com duas medidas aqui, mas aqui vai prevalecer a externa. Meu compasso tá fazendo tá deslizando muito aqui, mas o que vale é a externa. A medida aqui é a externa. Ele continua é terrível esse compasso. Então eu vou fazer aqui a transposição do arco, ok? De forma que se tenha uma paralela. Eu estou percebendo que essa paralela não está paralela. Eu vou apagar aqui e refazer novamente, torcendo para que a abertura do meu compasso não se desfaça, porque se as minhas retas não estiverem paralelas, as minhas divisões também não sairão perfeitas e, consequentemente, o meu heptágono também não vai sair. O meu heptágono não vai sair com as medidas congruentes. Então, lá vou eu de novo. Vou criar aqui uma abertura que vai até o meu limite do diâmetro, ok? A mesma abertura, a ponta seca aqui no ponto encontrado, eu vou traçar um arco ali. E agora eu vou medir o comprimento desse arco para poder fazer o traçado da... Não foi suficiente a medida. Completar aqui para poder fazer a minha paralela. Preciso de uma paralela de verdade, ok? Tudo bem, agora depois de muito sacrifício com esse compasso eu consegui produzir aqui as paralelas. Eu estou utilizando paralelogramas, ok? Eu poderia fazer pelos arcos, que a gente já vinha estudando, mas eu estou buscando mais perfeição, estou fazendo uma abertura maior. Lembre-se, quanto menor a medida do meu arco, maior imperfeição eu vou ter no meu desenho. Estou tentando fazer um paralelogramo mesmo, para tentar ter o máximo possível as duas retas paralelas, ok? Agora eu vou com a ponta seca na extremidade do diâmetro, buscar aqui 7 medidas com o meu compasso. E eu quero não extravasar 3, 4, 5, 6, 7. Ainda está muito elástico. Não sei se o meu compasso vai me permitir fazer essa mínima abertura aqui, mas eu vou tentar. 1, 2. Ele não vai me ajudar não. Eu vou pegar aqui a medida e fazer a marcação aqui com a minha lapiseira, porque ele vai com certeza alterar a abertura. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui a 7ª. Eu vou pedir o auxílio da lapiseira para poder ganhar tempo, porque senão meu compasso não vai me ajudar. Aqui, se eu fosse fazer a marcação com compasso, seria aqui 1, 2, 3, 4. Isso aqui eu vou fazer bem destacado para poder destacar da 5, 6,
e 7. Agora eu vou marcar aqui meus pontos. Eu tive que usar esse recurso porque, inclusive você também pode usar esse recurso, porque se eu fosse tentar marcar com o próprio compasso, com essa abertura, sendo que o compasso não é um compasso ideal para estar fazendo essas videoaulas, deveria ser um compasso de mais precisão, ele não alteraria a abertura. Mas eu sei que se eu fosse traçar ele aqui, ele acabaria alterando a abertura. Então, o que é que eu faço agora, né? Nós vamos ligar aqui, ó, para fazer as... Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o último lá, 7. O segmento foi dividido em 7 partes congruentes, coisa que a gente já viu em outras oportunidades. O que é que nós vamos fazer agora? Criar uma abertura no meu compasso para pegar novamente o diâmetro. Poderia ter até aproveitado quando fui traçar o paralelogramo, a abertura. Isso aí é coisa que a gente, de um lado e do outro, ó. Ok? Agora a ponta seca na outra extremidade do diâmetro, aqui, e aqui. Espero que tenha ficado visível. Tá aqui a outra. A partir desses pontos nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o pentágono. A única diferença é que vai ter traçados a mais. Torna a repetir, os autores dos livros eles ligam, mas fica muito poluída a visão do desenho. Então o que é que eu vou fazer? O primeiro ponto é aqui, traçarem um riscado para cá e para cá, ok? Mas eu não vou fazer isso. Aí você pega, salta um ponto e se baseia pelo terceiro ponto da sequência aqui no caso. Ó, eu venho para cá, pego o ponto que está externo, passando por esse ponto e determino a localização do próximo ponto. Repito o processo por aqui, ó, do ponto externo, outro ponto à direita aqui no caso, alinhado, ó, segundo ponto, e localizo o outro ponto na extremidade da circunferência. Estou marcando meus pontos, ok? Eu utilizei esse aqui. Esse não, esse sim, certo? Esse não e esse sim. Esse aqui é o meu próximo, ó. Então, você pode até fazer o seguinte, né? Poderia até destacar os pontos que estão sendo usados. Vou fazer um destaque aqui nesse ponto, para saber que eu utilizei, certo? Esse sim, esse não, esse sim, esse não, esse sim. Destacar aqui um ponto mais forte, posso fazer isso, de forma que eu saiba qual é o ponto que eu estou utilizando. Lá está na extremidade, mais um ponto traçado, ok? E aqui, pela direita, que está na minha circunferência, mais um ponto traçado. Não, sim. Então, vindo da esquerda, mais um ponto na minha extremidade. E, por último, alinhado aqui os pontos, eu tenho o último ponto da determinação. Onde é que está? Só um instante, confundi aqui, ó. É aqui.
ok? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Vamos agora ligar os pontos do meu desenho. Uma, duas, três, que não entra, quatro, cinco, seis, sete. Então nós construímos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um heptágono regular inscrito em uma circunferência, ok? Beleza, pessoal? Então aí está, 2 desenhos demonstrados utilizando o método de Bion Rinaldini. Então até a nossa próxima videoaula.